Com a Leão Tour, o cliente não é apenas mais um passageiro. Nossa marca mais forte é o atendimento personalizado. Dos itinerários mais longos a viagens mais curtas, a Leão Tour oferece os destinos mais diversos, aconchegantes hospedagens e roteiros de entretenimento que cabem no seu orçamento. Se viajar é um prazer, com a Leão Tour, este prazer não tem limites. Acesse leãotourmilhas.com. Olá, muito boa noite para você que está ligadinho aí na programação da TV Com Brasil. Eu sou Camila Castro e te convido para ficar junto comigo neste início de semana e, claro, a semana toda. Lembrando que o nosso encontro aqui é diário a partir das 6 horas da tarde. Então vem junto comigo, viu? Pode chegar. Bom, gente, hoje, dia 24 de maio, segunda-feira, dia da Infantaria. Veja só, o dia da Infantaria é comemorado hoje porque é o dia do aniversário do seu patrono, Antônio de Sampaio. Sampaio passou por diversos cargos no Exército e em 1940 ele foi declarado o patrono da arma de infantaria do Exército Brasileiro. A infantaria é a mais antiga arma do Exército e é formada por soldados que podem combater em todos os tipos de terreno sob quaisquer condições de clima, além de poderem utilizar vários meios de transporte para irem para o campo de batalha. Daí fica a nossa homenagem ao Exército Brasileiro. Vamos ver agora o que será destaque na edição de hoje. Ministro da Saúde, em visita a São Luís do Maranhão, anuncia envio de quase 300 mil doses de vacinas. Presidente Jair Bolsonaro realiza passeio de moto no Rio de Janeiro. O jornalista Sandro de Moura e vai falar sobre o assunto. A operação da Polícia Federal mira suspeitos de falsificar documentos para conseguir porte de arma em Pernambuco. E hoje tem uma entrevista especial com Danilo Veras, graduado em Letras e Terapia Ocupacional, especialista em psicomotricidade clínica, saúde mental e língua portuguesa. Vamos falar sobre a dificuldade cognitiva das crianças de escolas públicas que estão afastadas da sala de aula há mais de um ano. Essas e outras notícias a partir de agora. Vamos começar a nossa edição de hoje chamando a nossa assistente de mídias sociais, a Natânia Mello, que fala sobre a visita do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, à capital maranhense, São Luís do Maranhão. E olha só, durante a sua visita, o ministro da Saúde anunciou o envio de quase 300 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Natânia Mello, é com você. Boa noite. Olá Camila, olá Sandro e boa noite a você que está nos assistindo. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve no Maranhão neste domingo para a entrega de 600 mil testes rápidos de Covid-19 para conter a variante indiana que teve seus primeiros casos confirmados no Maranhão. Ele sabe da eficiência que tem o sistema de saúde aqui de São Luís e nós todos estamos atentos em relação a variante indiana para que essa variante não tenha uma transmissão comunitária. Na chegada à capital maranhense, o ministro foi recepcionado no aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado por Carlos Lula, secretário estadual de saúde e presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Eduardo Braide, prefeito de São Luís, e Joel Nunes, secretário municipal de saúde. Na ocasião, Queiroga anunciou que o Maranhão deve receber aproximadamente 300 mil novas doses de vacina contra a Covid-19, 5% a mais do que estava previsto inicialmente pelo Plano Nacional de Imunização. Todas as doses serão destinadas para a grande ilha de São Luís. Segundo o ministro, o pedido foi feito pelo prefeito de São Luís, Eduardo Braide, e o secretário municipal de saúde, Joel Nunes, devido à confirmação dos casos da variante na região e deve ampliar a cobertura de vacinas na grande ilha de São Luís. E essa visita do ministro Marcelo Queiroga a São Luís foi de extrema importância, já que a cidade vive momentos de tensão por causa da nova cepa indiana, que foi identificada na região. Seguimos então tomando todos os cuidados. A Natânia Mello segue com a gente. Olha só, a área de seca moderada avança no Ceará e em abril chega o maior percentual desde fevereiro de 2020. A seca castiga, Natânia Mello.
Por conta das chuvas abaixo da média, o tamanho da área de seca moderada no Ceará registrou aumento e a região de seca fraca diminuiu. Os dados são do mais recente monitor das secas. O estado terminou abril com 43,78% de área de seca moderada, enquanto em março esse percentual era de 36,28%. É a maior área com seca moderada desde fevereiro de 2020, quando o Ceará tinha 57,7% de seu território classificado como em seca moderada. A seca moderada avançou em direção ao litoral norte por conta da chuva abaixo da média na região, mas diminuiu na região jaguaribana. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, no último mês de março, das 8 macro-regiões, somente o litoral de Fortaleza apresentou chuvas acima da média. E olha, atenção você concurseiro de Pernambuco, viu? As inscrições para o concurso da PM já estão abertas. Começaram nesta segunda-feira 24 as inscrições para o concurso da Polícia Militar de Alagoas. No total, serão ofertadas 1.000 vagas para soldado combatente e 60 vagas para oficial combatente. Inscrições estão abertas no site da Sebrasp. A remuneração para os cargos de oficial após a conclusão do curso de formação é de R$ 8.099, já para os soldados, de R$ 4.250. A idade limite para se inscrever no concurso é de 30 anos. A taxa de inscrição custa R$ 95. Os candidatos ao cargo de oficial farão provas objetivas com 120 questões e discursiva, além de teste de aptidão física. As provas estão previstas para o dia 15 de agosto. Vamos falar sobre a Bahia. E quem tem assuntos lá da região é sempre a nossa correspondente, a Rita Brandão. E olha, gente, a Rita vai falar sobre o toque de recolher do estado, que mais uma vez foi prorrogado. Rita, é com você, boa noite. Boa noite, Camila, boa noite, Sandro de Moura, boa noite a todos os telespectadores do Com Brasil Nordeste. Aqui na Bahia, de fato, a Covid-19, a terceira onda, já chegou. E a ocupação dos leitos dos hospitais já chegam a 80% a 90%. O governador da Bahia, Rui Costa, decretou novo toque de recolher. E nesta segunda-feira, também, novas medidas restritivas. O governo da Bahia prorrogou o toque de recolher em todo o estado até dia 1º de junho. A medida, que tem como objetivo conter a disseminação do novo coronavírus, foi publicada em decreto neste domingo, dia 23, na versão online no Diário Oficial do Estado. Em Salvador, com a taxa de ocupação de leitos de UTI acima de 80%, o toque de recolher fica entre 21 horas e 5 horas da manhã. O funcionamento de bares e restaurantes deve ficar limitado até às 19 horas todos os dias, até o dia 1º de junho. A venda de bebidas alcoólicas fica proibida, inclusive por sistema de entrega em domicílio delivery, das 18 horas de 28 de maio até 5 horas da manhã de 31 de maio. A exceção fica para regiões que alcancem a taxa de 75% ou menos de ocupação de leitos de UTI durante 5 dias consecutivos. E olha só, pessoal, funcionários de hospital de campanha fazem greve. Pois é, a Rita Brandão fala que hospital é esse. Funcionários do hospital de Eunápolis decretam greve por falta de pagamento. Os funcionários do Hospital de Campanha de Eunápolis anunciam a greve nesta semana por não estarem recebendo salários adequadamente. Mesmo sendo estadual, a rede de saúde é administrada pela Fundação Gonçalves e Sampaio. De acordo com o dirigente do sindicato, que representa os trabalhadores da saúde, Raimundo Santana, os salários são depositados nas contas dos funcionários entre os dias 20 e 25. A prefeitura da cidade afirmou que o recurso não vem sendo repassado no período estabelecido pelo governo baiano. Obrigada, Rita Brandão, pela sua participação. A gente volta a se encontrar amanhã. Já vou chamar o nosso jornalista Marcelo Jorge, que, olha, gente, traz uma notícia quente, viu? Uma operação da Polícia Federal mira suspeitos de falsificar documentos. Sabe para quê, gente? Para conseguir porte de arma de fogo. Isso lá em Pernambuco. Marcelo, conta mais detalhes para a gente então. Boa noite para você. Olá, muito boa noite para você, Camila Castro. Boa noite, Sandro de Moura. Boa noite a toda a equipe que faz o Com Brasil Nordeste aí em Brasília, para todo o país. E principalmente muito boa noite para todos os telespectadores que estão aí em todos os canais TVs por assinatura e também no nosso canal Brasil Nordeste no YouTube.
Olha, hoje é uma segunda-feira e se as pessoas pensam que não tem notícia porque é só o início da semana, ao contrário. Final de semana permeado por muitas informações em todo o país, não é diferente aqui no Nordeste e em Pernambuco também. Uma operação policial foi deflagrada na manhã de hoje, segunda-feira. Olha, essa operação denominada Araponga foi realizada, como falei, no início de hoje, segunda-feira, logo nas primeiras horas da manhã, e teve a finalidade de desarticular uma associação criminosa voltada à prática de falsificação de documentos públicos com o objetivo de obter portes de arma de fogo. Olha, Camila, ao todo foram 38 policiais federais cumprindo 8 mandados de busca e apreensão expedidos pela 36ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, nas cidades de Recife, que é a capital pernambucana, e também no município de Escada, que fica no interior. As investigações indicaram que nos anos de 2019 e 2020, integrantes de uma associação criminosa falsificaram e venderam documentos de identidade funcional da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, com o propósito de habilitar os seus usuários a portarem arma de fogo. Pois é, né? E isso aí é uma coisa muito grave, muito séria. Os envolvidos devem responder pelos crimes de associação criminosa, falsificação de documentos públicos, uso de documento falso, falsa identidade, posse e porte ilegal de arma de fogo, a depender do grau de participação nos fatos apurados. E olha que essas são somente as primeiras informações desta semana. Infelizmente, né, além das más notícias que estamos diariamente trazendo aí para a tela da nossa TV aqui Brasil Nordeste, é importante que as pessoas saibam que as matérias que hoje são veiculadas em todas as TVs, em toda a imprensa, não pode se referir somente ao Covid, que é muito grave, que é muito sério, que vem aí tentando, de alguma forma, as autoridades tentando combater, criando mecanismos de combate, de minimizar o sofrimento da população, mas a gente não pode esquecer que, infelizmente, a violência em todos os aspectos continua acontecendo. Corrupção, em muitas áreas, infelizmente, ainda estão acontecendo, e também esse tipo de crime, né? Enquanto o cidadão comum, digo assim, o cidadão que trabalha, que acorda todo dia para, de uma forma dura, dar conta do recado e levar o seu pão de cada dia para casa, os bandidos tentam, de uma forma contrária à lei, também ganhar o seu dinheiro, que na verdade não é seu, é o nosso dinheiro. Portanto, telespectadores do Com Brasil Nordeste, essas são apenas as primeiras informações do dia aqui de Pernambuco, mas nossa equipe, de forma brilhante em todo o país, está cobrindo aí o que acontece para que você fique sempre muito bem informado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã na programação do Com Brasil Nordeste, sempre a partir das 6 da tarde, nas TVs que você naturalmente já acompanha e também no nosso canal Brasil Nordeste Oficial no YouTube. Camila Castro, muito grato pelo espaço, obrigado ao nosso editor-chefe Sandro de Moura, parabéns a toda a equipe que está aí nos estúdios, nos bastidores, produzindo o melhor programa independente da televisão. A todos uma excelente noite e, repito, até amanhã às 6 da tarde com o Com Brasil Nordeste. De Pernambuco, Marcelo Jorge. Tá, então essas foram as informações do jornalista Marcelo Jorge, que sempre está de olho em tudo o que acontece. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que está o desenvolvimento escolar do seu filho, hein? Ele tem sentido muita dificuldade? Pois é, milhares de crianças ainda estão fora das salas de aula, né, gente? Infelizmente, boa parte das escolas públicas no Brasil inteiro ainda não retornaram. E isso, claro, tem gerado muitas dificuldades, muitos transtornos. E com o objetivo de te ajudar, nós convidamos um super profissional para falar sobre isso. É o Danilo Veras. Confira essa entrevista agora. Olá, pessoal. Hoje nós estamos recebendo um grande especialista, o Danilo Veras. Ele que é graduado em Letras e Terapia Ocupacional, especialista em psicomotricidade, clínica e língua portuguesa, ex-secretário de Educação de Porto Rico do Maranhão e ex-presidente do Arranjo do Desenvolvimento da Educação AD dos Guarais. Certo, Danilo? Certo. Danilo, você tem uma grande experiência na área de educação e hoje é o nosso tema, né? A gente sabe que o Brasil tem vivido um período muito difícil, né? E tem afetado várias áreas. Na educação, essa pandemia entrou com força e vai muito além de saúde. Vai também em relação
a criança conseguir aprender nesse período que tem sido tão conturbado? No início da pandemia, as escolas fecharam, né? Muitas começaram a adotar o sistema remoto. No início desse ano, as escolas particulares conseguiram retomar os seus trabalhos de forma presencialmente, mas as escolas públicas ficaram para trás mais uma vez. E isso, é claro, tem prejudicado o desenvolvimento dessas crianças, né? Você, como terapeuta ocupacional, você já foi secretário de educação, tem esse conhecimento, você sabe como é importante para que essas crianças estejam ali com contato, né, com o professor dentro das salas de aula. Vamos começar falando sobre isso então. Por exemplo, qual que é a diferença das crianças das escolas particulares que conseguiram retornar já para as salas de aula presencial e para as crianças das escolas públicas que não conseguiram retornar ainda? Existe essa diferença de ensino, né? Inclusive pesquisas do próprio Ministério da Educação falam que existe essa diferença e isso prejudica de fato o ensino, a capacidade de aprendizado dessas crianças. Como é que você vê isso? Camila, primeiramente, boa noite. Essa questão é uma questão essencial, porque a criança ela precisa do ambiente escolar. Nada vai substituir o espaço escolar, o ambiente escolar. Mesmo que esse ensino remoto, ele seja um ensino remoto que os professores estejam tentando, estejam trabalhando, estejam desenvolvendo um bom trabalho. Mas é a presença da criança ali, em loco, né, no ambiente escolar, um ambiente apropriado para ela, que vai trazer esses benefícios para ela. Nada vai substituir a escola. A escola não pode deixar de existir, certo? Então, vai haver sempre essa diferença. A criança que está na escola e a criança que está em casa através do ensino remoto. O processo de aprendizagem ele é diferente, compreendeu? Sim. Inclusive tem um dado aqui que foi lançado pela Unicef que aponta que só no Brasil tem mais de 1.400.000 crianças e adolescentes de 6 a 17 anos fora das escolas, desde quando começou a pandemia. E isso é muito sério, né? Eu também vi algumas outras pesquisas que dizem o seguinte, que essa ausência hoje vai impactar no futuro, no amanhã, porque essa criança já está vindo atrasada desde a infância, né? E na adolescência isso vai impactar, quando ela chegar no mercado de trabalho isso também vai impactar, ou seja, é um problema que vai durar a longo prazo, digamos assim, né? E de fato isso atrapalha mesmo essa parte cognitiva de aprender mesmo, Danilo. Você acha que, como profissional, a criança que não está na sala de aula, que está nesse sistema remoto, a gente já sabe que o ensino público às vezes já tem uma deficiência. Você acha que isso realmente pode ser capaz de atrapalhar até na fase adulta? Sem dúvida, Camila. A questão da evasão escolar, ocasionada pela pandemia, ela vai trazer sequências diversas para essas crianças lá na frente. Quando a gente fala de crianças de 6 anos, 7 anos, a gente está falando de crianças que estão no processo de alfabetização. São crianças do ensino fundamental, anos iniciais, do primeiro ano, 6 anos de idade, e que são crianças que precisam ter uma atenção porque ela está ali no processo de alfabetização, a questão da leitura, a questão da escrita. E como é que eu vou trabalhar isso de forma remota com essa criança? Sendo que a gente precisa dar uma atenção para essa criança que está dentro desse processo. Isso colocando a questão da criança lá de 6 anos de idade. Lá na frente ela vai ter algumas complicações. E as crianças de uma forma em geral, com certeza. E aí essa evasão escolar, ocasionada pela pandemia, ela vai trazer várias consequências de aprendizado, da questão cognitiva mesmo, da questão motora também, de trabalhar a motricidade com essa criança, e questões de socialização também. Ela pode ser inserida dentro desse contexto aí, de complicações na socialização, porque ela não vai estar socializando com outras crianças. E aí eu vi um especialista falando, inclusive, que essas crianças estão desaprendendo, né? Ou seja, quando elas retornarem para as salas de aula, é como se todo aquele trabalho que os professores já tivessem, já fizeram antes,
terá que ser refeito, porque tem crianças que praticamente já até esqueceram, né, do que foi aprendido. Isso é muito sério. Imagina só, você pegar uma criança, por exemplo, de 8 anos, que já estava ali, né, ingressada naquele ambiente de estudo, e de repente a criança reaprender. Isso realmente preocupante, né? Sim, inclusive, com o retorno da forma presencial, Camila, nós, professores, nós profissionais da educação, nós temos que ter um olhar diferenciado no sentido de que, quando o aluno retornar para a sala de aula, eu preciso fazer uma acolhida. E como é que vai ser essa acolhida desse aluno na sala de aula, no ambiente escolar? É uma acolhida que eu vou colocar testes para eles, avaliação? Não. É uma acolhida, primeiramente, socioemocional. Eu vou ter que compreender como é que esse aluno está chegando para mim. Então, as primeiras semanas no ambiente escolar são semanas essenciais para que o aluno possa voltar a perceber que ali é um ambiente que ele precisa, que aquele ambiente ali é um ambiente aconchegante, é um ambiente acolhedor. E como é que os pais podem ajudar nesse processo, né? Para que as crianças não fiquem tão distantes da escola, mesmo já estando. Como é que os pais... Existe alguma técnica, por exemplo, que você poderia nos dar, uma dica? Como é que a gente pode fazer dentro de casa para ajudar, né? Sim. Primeiramente, o pai ele precisa compreender que ele tem que acompanhar os seus filhos nas realizações das atividades remotas. Então, quando o pai está ali do lado do seu filho, claro, o pai que tem tempo, a mãe que tem tempo, e está ali acompanhando o seu filho, ele tira um dia para acompanhar, ou a semana toda para acompanhar a aula remota, ali do lado, ajudando o filho, tirando dúvidas do filho, acompanhando, buscando também outros meios, outras formas de ajudar a criança no desenvolvimento cognitivo dela, da aprendizagem dela também. Então, o pai ele precisa acompanhar o seu filho na aula remota, ou ele precisa ter esse feedback de como foi a aula remota de hoje. Chegar para a criança, como é que foi sua aula? Vamos ver o que você aprendeu. Revisar o conteúdo com a criança. Isso é essencial que o pai faça isso. O pai ele precisa ajudar a escola nesse sentido. Os pais também podem buscar ajuda profissional, por exemplo, às vezes, quem sabe, uma terapia ou na área da psicologia. Você acha que essa ajuda profissional também pode ajudar os pais em casa? Sem dúvidas, Camila. A terapia ocupacional na educação, ela vem para dar um suporte, né, ajudar na autonomia daquela criança. Então, nós vamos trabalhar questões das atividades de vida diária, das atividades instrumentais de vida diária. Nós podemos orientar os pais quanto a algumas atividades, alguns recursos de como ele trabalhar em casa com as crianças. A gente não vai tirar o trabalho do professor. O trabalho do professor ele é um, e o trabalho do terapeuta ocupacional ele é outro. Mas a gente auxilia, a gente ajuda os pais nessas questões. Principalmente, Camila, crianças com o diagnóstico de TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A criança ela é hiperativa, ela é desatenta. Na aula presencial, ela já tem essa desatenção, ela já tem essa dificuldade de prestar atenção na aula. Imagine uma aula remota que a criança fica a manhã toda aqui assistindo aquela aula. Ela vai ficar dispersa. Então, como é que a terapia ocupacional ela pode auxiliar os pais e até mesmo a escola a trabalhar essas questões com essas crianças? A criança que está dentro do TEA, né? A criança autista, como é que a gente pode trabalhar essas questões? E a terapia ocupacional ela vem para isso, para dar esse suporte, para dar essas dicas, para dar esse auxílio aos pais e aos profissionais da educação. Muito obrigada, viu, Danilo Veras, que tirou aí um tempinho na agenda dele para atender a nossa equipe de reportagem. O Danilo que tem muitos pacientes. E se você gostou do trabalho que é feito por ele, entre em contato, gente, vale super a pena. Tá aparecendo aqui na sua tela as redes sociais dele, olha só, vou ler para você. TO_Danilo Veras. Obrigada, viu, Danilo? Até a próxima. Agora eu vou chamar o jornalista Sandro de Moura, onde teve passeata do presidente Jair Bolsonaro neste fim de semana. Então eu já vou chamá-lo
Conta pra gente então como é que foi essa motociata, que é como as pessoas estão chamando. Boa noite para você, Sandro. Olá, Camila, boa noite a todos. Vamos repercutir a presença do presidente Jair Bolsonaro este final de semana no estado do Rio de Janeiro. Ele que veio participar de um evento que teve a iniciativa dos motociclistas aqui no estado do Rio de Janeiro, contou com a presença de vários deputados, inclusive deputados federais que vieram de outros estados. Tamanho a força, né, deste evento aí, como vocês podem ver nas imagens que estão passando, o presidente Jair Bolsonaro chegou aqui à região olímpica, onde foi já recebido por um grupo de apoiadores, depois ele seguiu para a zona sul do Rio, e eu nunca vi tanta motocicleta junto no mesmo evento. Isso demonstra que o presidente Jair Bolsonaro continua tendo um grupo muito forte de apoiadores e o que é mais importante, de forma voluntária, né, Camila? Eu acho que não tem hoje nenhum político no país, e depois a gente vai falar aqui sobre Instituto de Pesquisas, que aponte uma força tão espontânea. Porque uma coisa são aqueles movimentos, pão com mortadela, que deputado reúne pessoas pagando R$50 para ir lá no evento, e outra coisa é um evento como este, onde motociclistas saem de toda parte do estado para receber de forma voluntária o presidente da República. Eu sinto falta de um grupo da parte do presidente da República que possa se conectar mais vezes com os seus apoiadores. Fica claro que depois da eleição, muita gente ficou órfã aí, porque não tem, ao contrário dos políticos que têm as velhas práticas, o presidente Jair Bolsonaro não tem ainda pessoas ali que estejam mais conectadas para manter a sua base de apoio na rua de forma um pouco mais, vamos dizer assim, integrada. Sinto falta disso por parte da equipe do presidente da República. Mas, por outro lado, fica visível que esse apoio ele é espontâneo e, por isso, as pessoas acabam em várias partes do país, como aconteceu no 1º de maio, fazendo os movimentos, mesmo que não tenha toda essa organização partidária, mas tem aí um grupo enorme de brasileiros que continuam desejando expressar o seu apoio ao presidente da República. E o nosso colega jornalista Alexandre Garcia, na sua fala que ele faz no seu canal no YouTube, ele diz uma coisa muito engraçada, institutos de pesquisa dizendo que o ex-presidente Lula ganharia do presidente Bolsonaro e que o ex-presidente Lula teria mais aceitação nas mídias sociais do que o Bolsonaro. Bem, segundo a observação do jornalista Alexandre Garcia, parece que esses institutos de pesquisas não visitam as ruas, pois elas revelam um resultado totalmente diferente do que mostra esses institutos. Camila, antes de voltar com você aí nos estúdios, eu quero mandar um abraço muito especial para um amigo muito querido que está fazendo aniversário hoje, que é o comandante Serafim, lá na cidade de Búzios. O comandante Serafim foi, inclusive, candidato a prefeito na cidade, é um oficial da reserva da Marinha e está hoje fazendo aniversário e nós queremos parabenizar o nosso amigo comandante Serafim. Volto com você agora, Camila. Uma ótima semana a todos. Obrigada, Sandro de Moura, trazendo informações pra gente aí, né, de como é que foi o fim de semana, essa passeata do presidente Jair Bolsonaro, direto lá do Rio de Janeiro. É isso aí, gente. Bom, gente, por hoje é só, mas a semana tá só começando. Não esquece não, viu? O nosso encontro marcadinho aqui às 6 horas da tarde, de segunda a sexta. Tem o nosso canal no YouTube Brasil Nordeste Oficial. Lá você pode rever as nossas edições. Muito obrigada pela sua companhia e a gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Saúde, bom descanso. Tchau, tchau.